Queridos irmãos, estamos hoje aqui reunidos, para fazer aqui uma pequena conferência a respeito da espiritualidade quaresmal em relação à crise da igreja. Então, nós temos essa mensagem de São Paulo, da Carta aos Coríntios, que nós lemos durante a Quaresma, que ele diz que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Então, São Paulo fala nesses termos, a gente tem que entender o seguinte, que a igreja sempre visualizou o tempo da Quaresma como um tempo favorável no sentido de um tempo de graça especial que Deus nos dá para a nossa conversão. E essa conversão não é somente no sentido do pecado pessoal, mas também no sentido do pecado coletivo, que nós temos uma solidariedade com toda a igreja. Assim como na época do Antigo Testamento, quando as pessoas, os profetas, viam que as coisas não estavam indo bem, eles então invocavam a Deus, e pediam perdão, não somente pelos seus próprios pecados, mas pelos pecados do povo. Essa é a primeira importância aí, que é a questão do pecado coletivo. Pecado coletivo, que significa isso, a nossa solidariedade com o corpo místico. Isso não significa campanha da fraternidade, não, que isso daí já é uma coisa completamente estranha ao sentido da Quaresma, verdadeira Igreja Católica. Eu digo a respeito do movimento que nós temos que fazer a Deus, diante de Deus, para pedir perdão pelos nossos pecados e pelos pecados de todo o mundo, especialmente de toda a igreja, pela apostasia, pelo erro, pela falta de zelo. Então, todos esses pecados clamam também diante de Deus. Ora, quando então nós tomamos consciência de que nós estamos num tempo favorável para a nossa conversão, então nós devemos usar desse tempo para o nosso proveito espiritual e para compreendermos melhor em que nós estamos errando. E senão a Quaresma vai ser simplesmente uma ascese, de simplesmente um âmbito restrito a uma coisa pessoal, e não é isso. A Quaresma, realmente, ela nos faz inteirar-nos de toda essa manobra do mal para destruir a igreja. Houve uma manobra do inimigo para matar nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele estava na Terra como ser humano, vivendo a vida humana. Então, durante todo o tempo da Quaresma, nós vamos lendo essas passagens desses salmos que fala Ego dixi Domine miserere mei, Senhor, me livra dos meus inimigos, tem misericórdia de mim, eu estou atribulado, eu estou triste, estou aflito. Isso é o pano de fundo da liturgia de cada dia da Quaresma. As pessoas, de maneira geral, não percebem isso. Mas os fazer com devoção a verdadeira missa, ele considera essas passagens. Porque ele está ali rezando com Cristo, ele está reassumindo a vida de Cristo, a tribulação de Cristo que ele passou, desde o momento, então, que ele foi jurado de morte, podemos dizer assim, e aí ele foi perseguido durante alguns meses ou até mais de ano. Já havia uma sentença de morte contra ele e eles estavam ali sempre no encalço para uma hora conseguirem realizar o feito, e o levaram à morte. Assim aconteceu também da mesma forma com a igreja. A igreja foi jurada de morte, a igreja foi cercada, a igreja foi presa, a igreja foi julgada, a igreja foi amarrada, foi coroada de espinhos, foi
foi flagelada, foi colocada na cruz, foi morta, foi sepultada. Isso tudo já aconteceu, nós já estamos no, vamos dizer, no ponto final desse processo, né, da paixão da igreja. Hoje nós podemos dizer, talvez, que a igreja falta somente ressuscitar, porque ela já está completa na sua paixão. E isso tem a ver com aquilo que Nossa Senhora disse em La Salette: a igreja será eclipsada. Né? Essa passagem é o centro, é o coração da mensagem de La Salette. A igreja será eclipsada. E esta frase também ilumina o entendimento da mensagem de Fátima, porque não obstante terem escondido o conteúdo completo do terceiro segredo de Fátima, a mensagem de La Salette mostra que Fátima não é senão uma repetição de La Salette com mais detalhes, com mais empenho, com mais força, né? Mostrar ali o que aconteceria com a igreja. E da mesma forma como os profetas predisseram a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, estas profecias predisseram a morte do corpo místico de Cristo. Então agora eu vou apresentar aqui para vós, caridades, né, um pouco desse movimento, né, de destruição da igreja e como que nós devemos ter discernimento e como que nós devemos fazer penitência para poder entrar em sintonia com esse sofrimento, essa paixão do corpo místico de Cristo. Coloca aí. Veja bem, o Evangelho da Transfiguração, né, que é lido hoje também no rito romano, ele é uma descrição, esse Evangelho é uma descrição, uma apresentação muito profunda, muito bela, né, da glória de Cristo e, ao mesmo tempo, do empenho que ele teve que fazer para chegar até o fim na sua paixão. Porque lá no alto da montanha da Transfiguração, estavam junto com ele Moisés e Elias. E são os dois grandes ícones do Novo Testamento. Podemos dizer que ali está a religião do Antigo Testamento, perdão. Né? Moisés representando a lei, Elias representando a profecia. Moisés representando o homem casado, servidor de Deus. Elias representando o celibatário, servidor de Deus. Moisés representando a hierarquia, porque Moisés tinha um poder, né, de governar aquele povo. E Elias representando o carisma. Tudo isso tem um simbolismo. O Evangelho vai sempre nos colocar diante dessas mesmas representações. Agora, o que Moisés e Elias falavam com o nosso Senhor? Eles conversavam a respeito da sua paixão. Isso aí diz o Evangelho. Ora, nosso Senhor está revestido de glória, suas vestes brilham, né, toda aquela revelação, aquela beleza, aquela teofania. Por que acontece isso na presença dos outros 3 discípulos? Porque nosso Senhor Jesus Cristo, ele se preocupou, uma das preocupações que ele teve na Terra, foi de formar uma elite. Durante os 3 anos do seu ministério, ele passou provavelmente 10% desse tempo, provavelmente 10% ou menos, pregando, curando, evangelizando. O resto desse tempo, desses 3 anos, ele passou ensinando os apóstolos. Porém, diga-se bem isso, nosso Senhor tinha 72 discípulos, 12 apóstolos e 3 escolhidos. Então isso é muito importante. 72 discípulos, 12 apóstolos, 3 escolhidos. Quer dizer que quando ele tinha uma doutrina básica, ele comunicava para os 72. Quando ele tinha uma doutrina mais profunda, ele comunicava para os 12. E quando ele tinha um ensinamento destinado a uma elite, ele comunicava para esses 3. Então ele formou essa elite. Elite que nosso Senhor Jesus Cristo formou foram Tiago, João e Pedro. Então isso aí fique bem claro. Ora, essa elite teve um auge, teve o ponto máximo da sua formação.
Qual foi o ponto máximo da formação que eles atingiram? O Monte da Transfiguração. Entendeu? Porque lá no Monte da Transfiguração, nosso Senhor mostrou para eles, ó, toda essa doutrina que eu transmiti para vocês, agora vejam agora o que vai acontecer aqui. E aí nosso Senhor mostrou a glória dele como Deus, o brilho, a luz, né? E essa revelação desta luz, desta glória, não é outra coisa senão a confirmação de que a sua doutrina é a luz da perfeita verdade que ilumina os homens. Por isso que a gente deve rezar com muita devoção o Salmo 18. O Salmo 18 ele tem passagem muito bonita que fala isso. Lex Domini Immaculata, converta em exame. Então, Cristo é a luz perfeita, Cristo é a plenitude, por isso que ele está no alto do monte. O monte representa também essa altitude da doutrina. E Moisés e Elias, que eram as maiores autoridades do Antigo Testamento, eles estavam reverenciando nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não é possível nós hoje chegarmos e dizer, porque o Antigo Testamento não acabou, porque o povo judeu continua com a sua aliança, porque nós estamos aí, né, com o judaísmo em plena forma. Não existe mais o judaísmo. O judaísmo acabou com o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é bem claro para os padres da igreja. Isso é bem claro para todos os doutores da igreja. Jamais alguém chegou e levantou e disse, não, porque o judaísmo continua. São Paulo disse que continuava uma certa predileção para aquele povo, mas não significa que a aliança permanece, no sentido de que está funcionando aquela religião. A religião, no Antigo Testamento, acabou. No mesmo instante que o véu do templo se rasgou. Ali Nosso Senhor ofereceu o seu sacrifício. Na Sexta-feira Santa, quando ele consumou esse sacrifício, o véu do templo se rasgou. Quer dizer que a partir dali, a antiga aliança acabou. E Deus confirmou uma nova aliança através do seu Filho. E isso se vê bem claramente no Monte da Transfiguração. Porque a lei e os profetas dão testemunho dele, né, como diz o apóstolo. E ele está ali no meio dos dois, né, para dizer, agora eu dou para vocês a plenitude da revelação, a plenitude da verdade. Então nós temos uma tríplice base da nossa religião. A lei, os profetas e o Novo Testamento. A gente às vezes fala Antigo Testamento como se fosse uma coisa só, mas não é. O Antigo Testamento são duas coisas. É a lei e os profetas. E ali vem depois o Novo Testamento. Essa tríplice base da religião. Que por sua vez nos revelou a plenitude da verdade. Qual é a crise do mundo moderno? A crise do mundo moderno é a recusa da verdade, objetiva e formal. Né? Então eu recuso a verdade, tanto do ponto de vista metafísico, como eu recuso a verdade do ponto de vista da revelação divina. Ou seja, a verdade da fé, a verdade revelada. A verdade metafísica é aquela verdade que você pode atingir pela razão humana, né? Que ultrapassa as coisas da ciência, mas que são atingíveis pela consideração da razão humana. Por isso que era objeto da filosofia e que os gregos conseguiram, né, mesmo antes de Cristo, chegar a uma grande consideração desta verdade através da filosofia que eles realizaram, principalmente com Aristóteles. Principalmente com Aristóteles e outros filósofos que seguiram ele. Entretanto, a verdade da fé, ela ultrapassa o nosso entendimento. A fé ultrapassa o nosso entendimento. Isso São Paulo fala na carta aos Hebreus. Então quer dizer que a fé é uma obediência. Eu não consigo ter fé se eu não fizer um ato de vontade em que eu digo, eu me submeto, eu creio. Mas não significa que a fé é uma coisa irracional. A fé ela está totalmente de acordo com a razão. Ela não fere a razão. Ela simplesmente ultrapassa aquilo que eu posso atingir pela razão. Certo? Então isso é importante a gente entender, para a gente entender o que é a Igreja Católica.
Porque eu não posso falar da crise da Igreja Católica se eu não entender primeiro o que é a Igreja Católica. Senão você vai dizer, não, que a Igreja Católica não está com crise. Não, acabei de vir ali, conversei com o bispo ali, um amigo meu, estava muito satisfeito, muito feliz, entendeu? Então não é por aí que você vai entender o problema. Né? Você primeiro tem que entender o que é a Igreja Católica. Ora, preste bem atenção nisso. Quando nosso Senhor Jesus Cristo resolveu alicerçar essa igreja, ele disse a Pedro, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Isso é bem claro. Nosso Senhor teve uma intenção de fundar uma igreja e teve a intenção de fundar sobre Pedro. Fundar sobre Pedro significa duas coisas, segundo Santo Agostinho. Não somente o primado papal, mas também a fé. A fé que Pedro confessou. Ou seja, que ele é o Filho do Deus vivo. A fé na divindade de nosso Senhor Jesus Cristo é o dogma essencial da fé cristã. O dogma essencial. Todos derivam disso. Mas esse é o dogma fundamental. Que foi, por sua vez, desenvolvido de uma forma mais ampla em 3 concílios. Niceia, Éfeso e Calcedônia. Então a gente fala dos 7 primeiros concílios, que foram os mais importantes, mas vamos dizer que os 3 primeiros concílios, segundo os antigos padres, né, eram os mais importantes. Eles chegavam a acrescentar o 4º, para dizer que os 4 primeiros concílios são a base da Igreja Católica, como os 4 evangelhos são a base do Novo Testamento. Então entenda bem, Niceia, depois Éfeso, depois Calcedônia e depois Constantinopla, são os 4 concílios. Esses 4 concílios definiram toda a fé que está descrita no credo niceno-constantinopolitano. Certo? Então, o primeiro concílio foi em Niceia. O segundo, perdão, não foi em Éfeso, foi em Constantinopla, né, em 381. O terceiro foi o concílio de Éfeso, 431. E depois, o concílio de Calcedônia, 20 anos depois. Ora, o que definiram esses concílios? Definiram que Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Fundamentalmente é isso. E que o Espírito Santo é Deus igual ao Pai e ao Filho. Né? Ora, se nós temos esses 4 concílios, nós temos a fé católica. Nós temos a descrição da fé católica. Todas as outras coisas que vêm após isso são desenvolvimentos e acréscimos no sentido de fazer com que esse edifício espiritual, né, baseado nessa doutrina, possa se tornar mais sólido, mais belo e mais pleno. Né? Aí o que aconteceu? Nós chegamos no século XX. Né? O século XX é o século por excelência de Satanás. Como que Satanás conseguiu conquistar o século XX? Como que ele conseguiu fazer com que o século XX acontecesse? Através das revoluções do século XIX. Né? Quando eu falo do século XIX, eu incluo a Revolução Francesa, né, que foi um pouco antes do século XIX, mas que já abriu o século XIX. Então, o século XIX se abre com a Revolução Francesa, 1789. Certo? E a Revolução Francesa abriu o mundo moderno. Porque a Revolução Francesa foi um grito do homem para livrar o homem do jugo da Igreja Católica. A Revolução Francesa, por sua vez, não poderia ter acontecido sem a teologia nominalista do século XIV, né? Sem a revolta de Lutero no século XVI, sem todos esses acontecimentos, o Renascimento, quer dizer, o enfraquecimento das bases da cristandade. O enfraquecimento das bases da cristandade, que levou aí 4, 5 séculos, foi o ambiente necessário para se criar a revolução. Certo? Aí nós temos, então, a revolução durante todo o contexto do século XIX. A revolução, por sua vez, cria dentro da igreja um espírito revolucionário que São Pio X deu o nome de modernismo. São Pio X que apelou esse nome, que quis dar esse nome, porque ele diz que é o conjunto dos erros modernos. Né? O conjunto dos erros da pós-revolução.
Ora, o modernismo, ele é um movimento que se instala no interior da Igreja Católica com o objetivo de destruir a fé. Mas se eu entendo, como eu acabei de explicar, que a fé católica é a própria base da Igreja, se eu destruo a fé católica, eu não destruo outra coisa, eu destruo a própria Igreja. Então, engana-se, essa frase é muito importante, hein? Engana-se aquele que pensa que pode existir uma Igreja Católica sem a fé católica. É impossível. É completamente sem qualquer possibilidade. Se você perdeu a fé católica, você perdeu a Igreja Católica. Porque a Igreja está baseada nisso: fé, sacramentos e governo. Então se define a Igreja Católica porque ela tem a mesma fé, tem os mesmos sacramentos e tem a mesma hierarquia. Normalmente as pessoas que não conhecem a doutrina, elas acham que a Igreja é a hierarquia, né? E é até normal que seja assim, porque a hierarquia é a manifestação visível, exterior de toda essa estrutura da Igreja. Então, se as pessoas querem obedecer o Papa e os bispos, elas fazem muito bem. Porque essas pessoas não estão fazendo outra coisa que, segundo elas receberam a informação, olha, a Igreja está representada por esses superiores. E eles são aqueles que preservam a fé, são aqueles que preservam os sacramentos, são aqueles que devem dar para nós a instrução daquilo que é certo e que é errado. Acabou. Se a pessoa obedece à hierarquia, está perfeito. Está no céu. Porém, se essa situação normal, né, da hierarquia, situação normal, ou seja, a hierarquia que defende a fé, né, essa situação normal, se ela acaba, se ela muda, aí nós estamos em grave perigo. Então aí vem o grande momento de confusão, de trevas, de erro, que nós nos colocamos a partir do Vaticano II. Então, agora que a gente entra propriamente no termo, né, desse preâmbulo, que seria o que podemos dizer que é o Concílio do Vaticano II. Eu posso resumir esse concílio na seguinte ideia: ele não foi outra coisa senão um convite a deixarmos a Igreja Católica, abandonar a Igreja Católica. Ora, em que eu baseei para poder dizer uma afirmação de tamanha repercussão, né? Podemos basear simplesmente nesse documento, Declaração sobre a Dignidade Humana, sobre a Liberdade Religiosa. Então não precisamos entrar em grandes temas, porque aqui a gente poderia ficar lendo horas e horas, né? Mas podemos dizer simplesmente o seguinte, ó, noção geral de liberdade humana, religiosa. Este sino do Vaticano declara que a pessoa humana tem direito à liberdade religiosa. Vamos pegar só essa frase. O concílio tem vários documentos, tem várias frases, pronunciamentos e coisas, etc, 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 etc. Não importa. Vamos pegar só essa frase aqui para a gente dizer por que esse concílio começa a destruir a Igreja Católica. Porque ele diz aqui claramente: este sino do Vaticano declara que a pessoa humana tem direito à liberdade religiosa. Essa liberdade consiste em que todos os homens devem estar imunes de coação, tanto por parte de pessoas particulares, como por parte de grupos sociais, potestade humana, qualquer maneira que o religioso nem se obrigue a ninguém a atuar contra a sua conveniência, né? Em privado ou em público, associado com outros, dentro dos limites devidos. Declara, ademais, que o direito a essa liberdade religiosa está realmente fundado na dignidade mesma da pessoa humana, tal como se conhece pela palavra de Deus revelada, pela mesma razão natural. Olha, isso aqui é completamente estranho ao ensinamento da Igreja Católica de sempre. E eu vou explicar por quê. Porque se eu dou direito a uma pessoa, se eu digo que uma pessoa tem direito à liberdade religiosa, eu digo que essa pessoa tem direito de errar. Tem direito de errar. Né? E se eu digo que ela tem direito de errar, eu estou dizendo que o erro é legítimo.
se eu estou dizendo que o erro é legítimo, automaticamente eu estou dando a possibilidade de não somente tolerar, mas até mesmo louvar as pessoas que erram. E isso é a própria negação da verdade. Então, através dessa frase, que eu posso dizer assim, que é o pivô central do movimento do concílio, né, as pessoas ficaram abertas ao erro. Né? E se eles estivessem, se eles naquele concílio estivessem realmente interessados em reproduzir a vontade de Deus, automaticamente eles teriam impugnado esse tipo de afirmação. Então esse é um documento muito polêmico, que não passava, que não era, nunca conseguiam votar, e diz que naquela ocasião houve um acréscimo do Papa Paulo VI de uma palavra que, dizendo assim, tudo isso que está escrito nesse documento em nada vai contra a tradição da igreja. Então, porque ele escreveu isso sem mudar em nada o texto, então, em seguida foi aprovado. Quer dizer que os bispos que estavam ali, né, claro que não foram a maioria que aceitaram, não foram todos que aceitaram, né, mas a maioria que eles precisavam votaram pela aprovação desse documento, simplesmente porque naquela ocasião o Papa acrescentou ali uma palavra para poder levá-los a essa impressão de que aquilo estava de acordo com a tradição da igreja. Sendo que isso é falso e o documento em si não foi mudado. Ora, normalmente as pessoas têm a ideia de Concílio Vaticano II, né, simplesmente como uma renovação, como um momento de que a igreja tomou consciência melhor da sua missão, né, da renovação de todos os aspectos da sua vida social, política, da vida dos leigos, da participação dos leigos, etc. Então, quer dizer, as pessoas pegam simplesmente essas coisas que seriam até legítimas para defender o concílio. E esquecem que, no fundo de todas essas coisas, de todo esse pano de fundo, dessa propaganda enganosa, existia uma intenção que era, por sua vez, a mesma bandeira da maçonaria. A mesma bandeira que a maçonaria levanta desde que ela foi criada. Né? Ou seja, a liberdade religiosa. Então quer dizer que a revolução entrou dentro do templo santo de Deus, como diz lá em Tessalonicenses, né? O anticristo, o espírito do anticristo, entrou dentro do templo santo de Deus e se assentou e se pôs para ser adorado como se fosse um Deus. Isso aí já é a descrição da apostasia. Né? Se isso depois vai acontecer de uma forma mais material, mais concreta na pessoa de um homem que seja o anticristo realmente, né, representando todo esse movimento revolucionário, isso nós não temos dúvida, mas não precisamos necessariamente de que esse evento tenha acontecido materialmente para dizer que a profecia já se cumpriu, porque nós sabemos que a maçonaria já tomou conta da igreja a partir do momento que se aprovou uma frase como essa, que todo homem tem direito à sua liberdade religiosa. Muitas pessoas também não entendem e fazem confusão o que significa liberdade religiosa e tolerância religiosa. São diferentes. Então a Igreja Católica pode ter tolerância religiosa com as outras religiões. Isso não somente é legítimo, mas é sábio, isso é prudente, isso é caritativo. Né? Eu também, de forma alguma, devo coagir as pessoas a serem batizadas ou ingressar na minha religião. Nunca a igreja ensinou isso, de uma forma oficial. Entretanto, outra coisa significa dizer que o ser humano, pela sua própria dignidade, tem direito
a escolher a sua religião. Isso não. Quando Deus enviou seu filho. O seu filho é a plenitude da verdade. Ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se o seu filho está na terra, com autoridade plena, como ele mesmo diz, todo o poder me foi dado no céu e na terra. E se o seu filho diz claramente, quem crê no Filho do Homem será salvo. Quem não crê já está condenado. Então, a partir do momento que ele apresenta a coisa dessa forma, nós somos obrigados a crer. Nós não temos mais direito de optar por outra coisa. Ou dizer para ele, eu achei muito interessante seu discurso, realmente você é muito impressionante, fez muitos milagres, olha, igual Cristo talvez nunca existiu. Mas eu, para minha vida, sabe, para minha família, a gente se adapta melhor com o islamismo. É uma religião que a gente já está acostumado, que a gente gosta, né, bonitas orações, a gente gosta mais. Então, muito obrigado, eu não quero ser cristão, não quero ser batizado. Obrigado. E aí eu busco aqui fundamento no Vaticano II e digo, não, ele tem liberdade, tá ótimo, continue assim, eu não posso fazer proselitismo, porque ele tem a liberdade dele, de ele escolher a religião dele. O outro, por que não? Ele vai ser budista, o outro, por que não? Vai ser ateu, e o outro, quem sabe, por que não? Optou pelo satanismo, né? Como muitos, por exemplo, no Brasil, que optam por cultuar o bando, o candomblé. Eu não posso dizer que é satanismo, porque são entidades. Quem diz que o demônio necessariamente é o mal? Quem diz que Exu necessariamente é o Satanás que vai me levar para o inferno? Não, ele pode representar também um sentimento, um Deus, né, que está ali. Então, tudo isso que está por trás, essa ideia da liberdade religiosa, ela está alicerçada lá atrás, no conceito que Kant colocou a respeito da religião, né? Que é a ideia do imanentismo. Ora, a partir de Kant, você vai dizer que a religião é algo que é imanente ao homem, ou seja, que não é que o Deus já existe e que a gente tem que conhecer a Deus e amar a Deus e obedecer a Deus. Não. É dentro do homem que emana aquele Deus, e conforme eu vejo que a religião ela é necessária, porque a sociedade tem que ter uma moral, um conceito, um certo sentimento, então aí eu vou buscar alguma religião. Né? Como disse agora a declaração de fevereiro, essa declaração aí sobre a fraternidade humana, que é o ponto central da conclusão desse processo de apostasia. É o ponto central. Então, não vamos pela propaganda enganosa para dizer que o Vaticano II é renovação, o Vaticano II é a igreja que vai, a partir de vários documentos maravilhosos, ver uma forma de atuar melhor na sociedade, na vida humana, de ajudar, de renovar. Isso tudo é pano de fundo. O que está por trás é simplesmente uma frase que eu acabei de ler: todo homem tem direito à sua liberdade religiosa. Isso é falso e isso é contra o Evangelho. E, portanto, é um convite a deixar a Igreja Católica. A partir do momento que a hierarquia da Igreja aprova isso, né, ela está fazendo um convite a deixarmos de ser católicos. Pronto, quem quiser, a partir de agora, pode deixar de ser católico. Esse foi o convite que soou a partir de 65, quando esse concílio terminou, foi aprovado. Né? A gente nunca pode esquecer da atitude de Dom José Maurício da Rocha, que era o bispo de Bragança Paulista na ocasião, que participou de algumas primeiras sessões do concílio. Quando ele viu que a coisa ia por esse caminho, ele voltou para o Brasil. Então, teve muitos bispos que a gente escuta dizer que eles, né, como Monsenhor Lefebvre, Castro Maia, que foram bispos que fizeram oposição ao Vaticano II. Né? Mas houve outros bispos que nem sequer quiseram continuar participando. Isso que é interessante. E não foi só ele, foram aí uma dezena de bispos no mundo que simplesmente voltaram para sua casa e disseram: eu me recuso a continuar participando. E ele ainda acrescentava dizendo assim: eu não volto mais em Roma porque o que está acontecendo lá é coisa do diabo. Imagina isso. Esse era Dom José Maurício da Rocha, bispo de Bragança Paulista, a respeito do Vaticano II. Então quer dizer o seguinte, que a revolução, o espírito da revolução entrou no seio do Templo Santo de Deus.
E aquilo que antes, no começo, era um convite a deixar de ser católico, né? Porque você já não tem mais obrigação de dizer que a igreja é a verdade, que Cristo é a verdade, que essa doutrina é a única verdade e que sem ela ninguém se salva, né? Então agora você tem um convite discretamente, deixe de ser católico, porque nada mais disso tem sentido, né? Então houve uma evolução durante todo esse tempo, até chegarmos nos dias de hoje, né? Quando nós estamos muito próximos, ou já chegamos, no tempo em que podemos dizer que a hierarquia da igreja trabalha agora para proibir uma pessoa de ser católica. Então, se ele descobrir que você é católico, ele vai ser o primeiro a te perseguir. Então, você está proibido de ser católico. Proibido de ser católico significa o seguinte: você é proibido a se apresentar como alguém que declara que a fé em Cristo é a única verdadeira e todas as religiões são falsas. E que se você não professar essa fé e não for batizado, você vai para o inferno. Então, afirmações como essa, no tempo de hoje, são consideradas crime contra a humanidade. Crime contra a humanidade. Veja lá o documento sobre a fraternidade humana, você vai ver que isso aí é considerado fundamentalismo, radicalismo e crime contra a humanidade. Ora, agora eu explico. O que está por trás? Né? Qual é a ideia? Porque as coisas não se chegam assim de um dia para o outro. Existe uma ideia, existe uma doutrina. Qual é a ideia que sustenta esse movimento para a destruição da fé católica na sua essência? A sua essência quer dizer, no dogma fundamental da fé, ou seja, que Cristo é o Filho de Deus e só Ele é a verdade. Só Ele é a única verdadeira religião. Né? O que está por trás para destruir isso? São três fundamentos, né, ideológicos: naturalismo, humanismo e pelagianismo. Naturalismo, humanismo e pelagianismo. Entenda bem isso. Pelo naturalismo, a gente chega à conclusão, veja bem, pelo naturalismo, você chega à conclusão de que a natureza é boa, o homem é bom e não há defeito, não há pecado original. Né? Você analisa, por exemplo, a doutrina de Jean-Jacques Rousseau, né? Que era um homem conjuminado com o mal. Né? Podemos dizer que a Revolução Francesa ela brotou de dois grandes filósofos, né? Dois grandes filósofos de Satanás, Rousseau e Voltaire. Rousseau e Voltaire. Rousseau, com a sua doutrina de uma sociedade, né, baseada no homem em si mesmo, na sua natureza boa. E Voltaire baseado no seu anticlericalismo. Né? Então um jogava a bola para um lado, outro para o outro. Você imagina um time que ninguém consegue segurar, que tem dois atacantes. Um joga a bola para um lado, outro joga a bola para o outro, ele chega até lá na beira do gol e eles assim vão fazendo, uma hora um faz o gol, outra hora faz o outro. Era assim Rousseau e Voltaire. Para poder chegar no ponto final, que é a conquista do campeonato. Revolução Francesa. Entendeu? Rousseau e Voltaire. Assim que eles foram jogando, ganhando partida, até chegar no conquista do campeonato, que foi a Revolução Francesa. Entendeu? Então aqui vem o naturalismo, que é a base da maçonaria. Né? Por isso que vem aquela encíclica de Leão XIII, que condena a maçonaria, é o Humanus Genus, né? E ele vai desenvolvendo toda uma explicação a respeito desse conceito do naturalismo. O naturalismo, por sua vez, também tem a sua força no humanismo. Né? Então, ali a gente vai ter que voltar um pouco mais para trás e vai conhecer, por exemplo, uma figura como Erasmo de Roterdã. Né? E outros filósofos daquela época, né? Onde despontou o protestantismo. Nesse conceito, nesse ambiente do protestantismo, você vai tirando as cobertas até chegar no miolo que está lá dentro, que é o humanismo. Né? Então, no fundo, o movimento do protestantismo não era outra coisa senão tirar as prerrogativas de Deus e colocar cada vez mais nas mãos do homem. Né? Então, engana-se completamente as pessoas que acham que é possível fazer ecumenismo com os protestantes.
ou dizer que nós temos a mesma fé dos protestantes. De forma alguma. De forma alguma. Você não pode dizer, ah, não, porque são nossos irmãos separados, porque não sei o quê. Da onde nós podemos fazer ecumenismo, né? Ou podemos dizer que temos a mesma igreja, se eles nem sequer confessam os dogmas fundamentais da fé? Se a gente disser, por exemplo, ah, não, eu ainda posso acreditar na validade do batismo de um protestante, né? Coisa que ainda se torna cada vez mais duvidoso, principalmente nos tempos modernos, hoje não tem como dizer qual é a doutrina de uma seita protestante que está sendo fundada agora, por exemplo. Então, não existe um método para você encontrar dentro da doutrina protestante um padrão, né, para dizer aqui, ó, protestantismo é isso. Não existe. Protestantismo é todo movimento que cria qualquer tipo de religião a partir da Bíblia. Por quê? Porque o diabo que é esperto, ele inventou essa ideia. Se as pessoas colocam autoridade na Escritura, então tiremos a Escritura das mãos da igreja e coloquemos a Escritura no centro. É fácil. Aí você perde todas as pessoas, você leva todos aqueles, né, para o abismo, sem eles perceberem que estão com a Escritura na mão indo para o abismo. Porque Cristo não deu uma igreja, né, através das Escrituras. Ele deu uma igreja através dos apóstolos. De tal maneira que ele disse, quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos despreza, a mim despreza. Essa frase é fundamental. Né? E existem outras como essa. Né? Lucas 16, 10. Ora, se eu digo que a nossa fé cristã pode se basear única e exclusivamente na Escritura, então eu teria que encontrar uma frase na própria Escritura que dissesse quem segue as Escrituras já está salvo. Não. Mas aquele que crê no Filho do Homem através da igreja está salvo. Ora, por que é através da igreja? Por quê? Porque é a igreja que traz o sacramento. Então, o sacramento é necessário para a salvação. E se eu não tenho o sacramento, e se eu não tenho a igreja, eu também não tenho a salvação. Então, quer dizer, a pessoa pode até se salvar porque ela teve a intenção de chegar na igreja, mas ela jamais vai se salvar se ela tiver a intenção de ir contra a igreja. É impossível. Então, veja como é perigoso o humanismo. O humanismo é essa linha de fundo que tece o protestantismo. E se você colocar numa escala de valores todos os tipos de protestantismo, você tem que começar, o ponto mais alto é o anglicanismo. Porque o anglicanismo é aquele protestantismo que foi finamente inventado para poder em tudo parecer com a Igreja Católica, mas na sua essência ser protestante. Isso é o anglicanismo. Né? E quando a gente conhece o anglicanismo, quando a gente conhece a perseguição que o anglicanismo fez na Inglaterra a partir de Henrique VIII, quando a gente vai entendendo todo esse processo histórico que o anglicanismo implantou na Inglaterra, para extirpar daquela ilha, né, que foi conquistada pelos missionários beneditinos desde o tempo de Gregório Magno, né, e que se tornou um dos grandes esteios da fé, um dos grandes polos de conhecimento cristão da Idade Média, né? Aí a gente vê a soberba, né, e a estratégia maligna que o demônio teve para poder colocar na Inglaterra a sede do movimento dele para destruir a igreja. E como que ele começou ali? Ele começou com o anglicanismo. A partir dali, a partir do anglicanismo, Satanás e as forças que lhe acompanham conseguiram implantar na Inglaterra o ponto central, a sede, onde ele partiria para destruir o que tinha de cristianismo na Europa. Então vejam bem isso para a gente não se perder. Agora falemos também uma palavra sobre o pelagianismo. Pelagianismo, que é aquela heresia, vinha lá do tempo de Santo Agostinho. Santo Agostinho combateu, ele é o doutor da graça. O pelagianismo é um desenvolvimento de tudo isso. É a soberba do homem de dizer, eu posso por mim mesmo, eu sou bom por mim mesmo. É a negação também do pecado original.
Se eu nego a necessidade da graça, eu termino por negar o próprio pecado original. E o homem hoje em dia não tem consciência do pecado original. O pecado original virou simplesmente um pontozinho que a gente coloca ali na hora de falar do catecismo. Ele só entra numa das aulas do catecismo, se entrar. Mas o pecado original é uma doutrina fundamental. É a doutrina que diz o seguinte, que o homem não pode fazer o bem por si mesmo, que ele não é bom, que ele está ferido pelo pecado. E ele, ferido pelo pecado, ele só encontra redenção, ele só encontra remissão para si mesmo e para fazer o bem para os outros, se ele primeiro se colocar diante da graça de Deus. Ele for restaurado pela graça de Deus. Então veja aí a atuação do pelagianismo. É nesse aspecto pelagianismo que a gente tem que entender também a reforma litúrgica. Reforma litúrgica. Porque quando se fala da reforma litúrgica, a missa de Paulo VI, a gente também entra sempre com a propaganda enganosa. Propaganda enganosa vem na frente, não, porque isso aí não, vocês estão confundindo. A reforma de Paulo VI foi muito importante, ela era para traduzir, porque ninguém entendia a missa, então tinha que traduzir do latim para a língua vernácula, só isso. É reforma litúrgica, coisa muito bem feita, bonito e tal, e melhorou, e adaptou um pouco e tal, ficou muito melhor. Isso aí é propaganda enganosa pura. É um estudo muito bem feito que mostra que grande maioria das orações da missa, aquelas orações da coleta da missa, é fundamental aquela oração. Grande maioria delas foram mudadas na reforma litúrgica. E elas foram mudadas sempre na tendência pelagianista. Sempre na tendência pelagianista. Ou seja, tudo aquelas orações antigas e falava assim, sem a tua graça não podemos nada, porque o homem não pode por si mesmo, porque sem a tua força não podemos vencer, não podemos chegar à salvação, coisas como essa, né? Elas eram sempre mudadas e dizendo assim, porque nós nos gloriamos de vos ter como Deus e nós em si podemos fazer o bem, coisas, né, sempre dessa tendência pelagianista. Então existe, né, por trás da propaganda enganosa que vem enganando as pessoas, né, existe ali no fundo uma reforma litúrgica intencional com o movimento bem claro de tornar a missa de Paulo VI, a missa da Igreja pós-Vaticano II, né, totalmente adaptada com o pensamento da liberdade religiosa, com o pensamento desse falso ecumenismo e com o pensamento desse pelagianismo moderno. Né? Ou pelo menos com o semi-pelagianismo, vamos dizer. Né? Ora, então aí vem a questão do tradicionalismo. Né? Ora, por que muitos tradicionalistas se afundam? Muitos tradicionalistas ficam ali degladiando entre si e não chegam a conclusão nenhuma. Porque muitas vezes, né, aqui também existe outra enganação, né, as pessoas acham que o objetivo do tradicionalismo é defender apenas uma tradição, ou seja, às vezes até uma aparência daquela bela tradição, daquela beleza da missa, daquela beleza daqueles ritos, né? E pode-se dizer, aqui a gente tem que ser muito esperto, prudente como a serpente, como diz o Evangelho, que não é isso que vai ajudar a igreja. Esse tipo de atitude não vai ajudar em nada. Por quê? Porque a igreja pode muito bem, a igreja que eu digo, né? Esse movimento de destruição da igreja, esse movimento de apostasia, esse movimento, né, maçônico dentro da estrutura da igreja, pode muito bem destruir a igreja celebrando missa tradicional. Pode. Problema nenhum. Simplesmente você não é tão evidente, tão claro, né? Mas você tem ali dá um pouco de espaço também para o belo, para coisas antigas, né? Mas sempre num contexto de liberdade. Ó. Contexto de liberdade. Eu dou a liberdade para ele, mas o outro também tem que ter liberdade disso e daquilo. Então, a ideia é sempre basear-se na liberdade, né? E, de preferência, destruir os ritos, destruir as formas, destruir todas as coisas antigas.
Mas se não consegue, isso daí também não vai impedir. Portanto, o nosso objetivo não deve ser simplesmente defender uma tradição, defender a tradição, né? Mas defender a fé. Defender a fé católica. E defender a fé católica significa necessariamente condenar a liberdade religiosa. Não tem como eu defender a fé católica e dar mãos para a liberdade religiosa, falar, vem comigo, nós somos irmãos, somos amigos, né? Vamos ficar amigos, afinal de contas, acabou aquele tempo de guerra, de luta, porque isso aí já foi, isso é Idade Média, Inquisição, olha que coisa louca, onde já se viu isso, entendeu? Então essas pessoas hoje em dia têm essa conversa. Sendo que a Inquisição é uma coisa legítima para defender a igreja contra os hereges. Uma coisa normal. O pior crime que pode existir é a heresia. Esse é o pior crime. Por quê? Porque a heresia impede a pessoa de chegar à salvação. Então, se eu tenho que fazer um processo e condenar um assassino que impede a pessoa de continuar a sua vida natural, né, muito mais eu devo fazer um processo contra aquele que impede uma pessoa de chegar à sua vida sobrenatural. Agora, se eu entro no contexto de liberdade religiosa, aí sim, Inquisição é uma coisa de loucos, né? Aí sim, eu dizer que a Igreja Católica é a única capaz de nos salvar é uma coisa de imbecis. Se eu assumo a liberdade religiosa. Agora, o que faziam então os padres refratários que estavam lá na época da Revolução, né? Eles iam lá pregando e celebrando missa nas casas de forma escondida, né? Se fantasiavam lá de um leigo, de um homem do campo, e entravam nas vilas, nas casas, celebravam missa escondido, depois iam embora. Esses eram padres refratários. Você vê que eles não tinham uma organização, porque não tem como, numa situação dessa, você dizer que é possível você se juntar, você ter um grupo, e aquele grupo vai salvar a igreja. Não tem como, isso é impossível. Qualquer grupo que se forme aí, que vai dizer, não, esse nosso grupo, né, porque a fraternidade, porque não sei quem, não vai. Não vai conseguir. O que vai conseguir, o que nós podemos ainda tentar fazer, são essas atitudes individuais. Claro que uns podem ajudar os outros, mas são atitudes individuais, como faziam esses padres refratários no movimento da Revolução. Ele celebrava a mesma missa que os outros padres celebravam, né, nas capelas, nas paróquias. Só que a diferença era interna. Os padres que estavam lá nas paróquias, eles tinham assinado a Revolução. E assinado a Revolução significava o seguinte: eu concordo que o Estado é laico e que as pessoas têm a sua liberdade de ter a sua religião. Pronto, eu assino isso, pronto, eu posso ficar tranquilo, ter a minha paróquia, tranquilo. Agora, se esses padres naquela época eram perseguidos, eram exilados, eram mortos, por que hoje nós somos obrigados a dizer, não, se você não aceitar o concílio, você está fora da igreja? É absurdo, é absurdo. A não ser que a pessoa não saiba, seja ignorante, né, ninguém explicou, aí é uma coisa, mas se a pessoa tem consciência do que significa a gravidade desse documento sobre a liberdade religiosa, né, e outros que acompanham, né, esse mesmo conceito, e outros que falam, como nós Tretato, que fala do judaísmo, outros que falam do ecumenismo e assim por diante, então se a pessoa sabe de todos esses documentos, e mesmo assim ela diz, não, o concílio não é ruim, o concílio pode ser interpretado de uma forma boa. Não é impossível, é impossível. É impossível. Quando você lê, quando você se dá conta, quando você se inteira de tudo isso, você percebe que existe uma contradição, uma ruptura, uma completa incapacidade de você fundir uma coisa na outra. Você não pode misturar água com óleo. Você pode mexer, misturar, que aquilo ali dá a impressão que melhorou. Mas depois de algum tempo, você vai ver direitinho, a água está separada do óleo. Não tem como eles misturar. Por quê? Porque eu não posso dizer que eu pertenço à Igreja Católica se eu não confesso essa fé. E fora de Jesus Cristo não é possível se salvar. É simples, acabou. Agora, fora de Jesus Cristo, né, entenda bem, Jesus Cristo, conforme ele é apresentado pela igreja dele. Porque o mistério da encarnação está diretamente ligado com a igreja. Você não tem como dar os sacramentos fora da igreja. Então a ideia
da transmissão da fé é dentro do contexto da igreja, ou seja, do seu magistério, da sua tradição, do seu ensinamento infalível, que vem no decorrer dos séculos como um só grande rio. Se você quer observar um rio, você vai ver que ele tem diversas aparências. Você às vezes nem reconhece ele quando ele está mais para frente. Você fala assim, nossa, mas ele está grande, está enorme, está numa vegetação diferente. É aquele mesmo rio que a gente viu lá na montanha? É o mesmo. Só que lá ele ainda estava pequeno, ainda estava assim, né? Depois ele foi crescendo, foi se tornando... Então assim é a Igreja Católica, desde os apóstolos, mas o que nós apresentamos hoje aqui é um discernimento sobre essa questão fundamental que faz os católicos até hoje se tornarem muito escandalizados, né? E faz as pessoas ficarem confusas, né? Onde que nós vamos ter como que nós vamos chegar a um entendimento da questão do Concílio Vaticano II e do magistério após o Vaticano II? Então é simples. A situação de todo esse magistério é contraditória ao magistério verdadeiro da Igreja, conforme foi ensinada desde os apóstolos, né? Não só é contraditório, mas foi claramente condenada pelos anteriores papas, né? E por isso mesmo não pode levar as pessoas à salvação, porque quando elas aderem a essas doutrinas, eles automaticamente perdem a fé e automaticamente saem da Igreja Católica. Então, como nós devemos nos portar diante disso? Simplesmente nós devemos entender assim, né? Que por um desígnio misterioso da providência, que está conjugado com um castigo gravíssimo que Deus infligiu sobre a humanidade, o sol foi eclipsado e a lua já não dá mais o seu brilho. Ou seja, a luz da verdade se escureceu, né? O magistério de Pedro se escureceu, e a lua, né, que é essa igreja brilhante, reluzente, né, fundada por Nosso Senhor, já não dá mais o seu brilho, ninguém consegue ver mais a luz da verdade, né? Eu mesmo vejo que é praticamente decretado, né? Nós estamos aí há pouco tempo, a gente não pode dizer quantos anos, porque isso é muito, muito impreciso, mas nós já estamos a um passo de uma conclusão de todo esse processo. Existem alguns que acham que esse momento agora é o momento final para entregar as coisas nas mãos do anticristo e para se fundar a religião universal. Ora, isso pode acontecer, mas a gente não sabe quando, né? O que a gente sabe é que, do ponto de vista formal, todo o ambiente já está com essa atmosfera, né? Então, as pessoas, normalmente, nos ambientes normais das paróquias, das comunidades, mesmo entre os religiosos, as pessoas já falam normalmente dessa ideia de ecumenismo e dessa ideia de religião universal, sem medo e com muito orgulho, com muita propriedade, porque podemos dizer que agora, depois de tantos anos que o concílio já se estabeleceu, mais de 50 anos, né, essas doutrinas já estão muito bem infundidas, né, infundidas na mente das pessoas. Na mente das pessoas. Então, eu passo então aqui agora uma conclusão, né? A conclusão é o seguinte: o Concílio Vaticano II é o passo final do processo revolucionário que se estabeleceu na humanidade, com a atuação secreta das organizações, né, como a maçonaria, que foram, passo a passo, destruindo as estruturas políticas que sustentavam a verdadeira igreja, para depois chegar à destruição da própria estrutura hierárquica da verdadeira igreja.
Agora, qual é o passo, né? Depois desse liberalismo e depois desse comunismo, desse socialismo, né? Que são todas essas estruturas, todas elas contrárias à verdade e à implantação da fé católica, nós vamos passar ao satanismo. Porque a religião universal não é outra coisa senão o satanismo. Depois, outro dia, a gente pode falar um pouco mais sobre esse tema, fazendo uma conferência somente sobre esse tema da nova era, né? A nova era é um movimento para se implantar a religião universal. Aí podemos falar em Madame Blavatsky e outras pessoas que começaram leis lá do século XIX, né? Todo esse movimento satânico, né? Que eles deram o nome de nova era. Então, até a implantação dessa religião universal, nós temos ainda alguns anos, não sabe se dizer exatamente quando. Mas o que podemos dizer com certeza absoluta é isso, é que o movimento do Concílio Vaticano II era simplesmente um movimento de processo revolucionário, o último passo, né, do processo revolucionário para se chegar à instalação desse governo mundial e dessa religião universal, que não é outra coisa senão o domínio do anticristo e o domínio de Satanás sobre a humanidade. Sejamos sóbrios, sejamos vigilantes, guardemos a quaresma, façamos penitência e peçamos a Deus misericórdia, porque o tempo nosso é grave, né? E nós estamos no tempo propício para a nossa conversão, para a nossa salvação. Se nós aderimos à verdade, aderimos à fé, mesmo que sejamos perseguidos, pelo menos seremos salvos e teremos a garantia da nossa vida eterna junto com Cristo. Amém.